Boa noite, meninas. Nós vamos dar continuidade no capítulo 14 do livro de 1 Reis, finalizando a trajetória de Jeroboão, do reinado de Jeroboão e sua família. Mas antes de qualquer coisa, vamos buscar a presença de Deus, né? E a direção do Espírito Santo. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pedimos, meu Pai, que se faça presente nesse momento, Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor tome a direção desse momento de meditação. Que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco nessa noite. Senta, Pai, ao nosso lado nesse momento. Conversa com a gente através da Tua palavra. Nos fortalece nesse momento, meu Pai. Porque a Tua palavra tem esse poder, meu Pai. Esse poder e muito mais, meu Deus, de nos renovar, de nos fortalecer, de nos tornar um pouco mais sábios a cada dia. Então, Pai, senta conosco nesse momento, fala com a gente, dirige essa meditação, usa a boca das tuas servas, usa essa palavra para que possamos trazer para a nossa vida hoje, possamos andar nos teus caminhos, guardar a nossa salvação e fazer a tua vontade. Então, o Espírito Santo dirige tudo, abençoa cada uma destas servas que aqui estão e que cada uma delas, meu Deus, nessa noite, saia mais renovada. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós paramos no versículo 15, e o versículo 15, ele traz o juízo sobre a casa de Jeroboão. Estamos no momento em que o profeta Aías, ele passa para a esposa do Jeroboão, a casa de Jeroboão e para toda a sua descendência. E a partir daí, nós vamos retomar no meio desse cenário e dar continuidade, tá bom? No versículo 15, onde nós paramos, diz o seguinte: também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, por quanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Eu falei apenas da casa de Jeroboão, mas aí o juízo do Senhor, ele vem para Jeroboão e para todo o povo de Israel. Ele se aplica ao povo de Israel, como completa aqui no versículo 16, que diz assim: e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, qual pecou e fez pecar a Israel. Então, Jeroboão, enquanto líder, enquanto rei, enquanto homem escolhido de Deus para dirigir o seu povo, por questões que já foram discutidas aqui, de poder, de orgulho, de querer dirigir o seu reinado conforme a sua própria vontade, a sua própria direção, Jeroboão instituiu em Israel o pecado da idolatria. Ele deu início a um processo de idolatria que Israel não mais conseguiu se libertar desses pecados. Houve poucos momentos em que voltaram à adoração ao Senhor, se arrependeram, buscaram a face do Senhor, mas ao longo da história dos reis de Israel, se percebe que é dessa linha de pecado, de idolatria, que Jeroboão instituiu em seu reinado, e isso a gente vai ver mais para frente. Nós vimos também que a palavra
que foi dada pelo profeta Isaías já havia sido profetizada em várias partes da Bíblia antes, mas eu vou mencionar aqui Deuteronômio 28, 63, 64, que trata dos castigos por desobediência. Nós temos no capítulo 28 as bênçãos pela obediência e os castigos pela desobediência. Nós poderemos ver aqui, nos versículos 63 e 64, o seguinte, de Deuteronômio 28. 63 diz assim: E será que, assim como o Senhor se deleita em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e desarraigar-vos, sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde a extremidade da terra à outra. E ali servirei a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau da terra. Provavelmente na página seguinte, já no 29, capítulo 29, no versículo 28, diz assim também: E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Há outras profecias que falam desse início, porque esse processo, esse juízo do Senhor, ele vai se prolongar por muitos anos. E por isso, ela foi profetizada pela boca de muitos profetas antes desse momento aqui também. Então, eu volto a mencionar algo que foi mencionado antes com relação ao povo de Israel, na meditação anterior. O povo não pecou por ignorância, o povo pecou por escolha. Eles tinham conhecimento dessa palavra que acabamos de ler. Eles tinham conhecimento do que era pecado para Deus, do que causava a ira do Senhor e do que era mandamento de Deus para com eles. Eles já tinham ali os 10 mandamentos, eles já tinham ali uma série de orientações que faziam com que eles não seguissem por esse caminho, e eles decidiram seguir esse caminho, eles seguiram o pecado de Jeroboão. E isso fez com que eles eles sofressem o juízo de Deus. Pode falar, dona Maria, por favor. O que eu achei interessante nisso aí, Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque agora está passando um avião aqui, eu não estou quase ouvindo, mas eu meditei sobre esse capítulo, certo? Tem 2 dias. E o que me chamou a atenção foi justamente o versículo em que, entre todos os castigos que ele coloca, ele diz: será agitado e piada nas nações por onde habitares. E é o que nós conhecemos, aquelas piadas todas que tem sobre o judeu, não é isso? O judeu isso, o judeu aquilo, é um cumprimento disso aí. Do castigo, dos castigos, né? Aliás, ali tudo foi cumprido. Mas eu achei interessante que até o fato do deboche que se faz com os judeus está ali. Eu achei, sim, eu disse, olha, tá tudo aqui, eles não viram porque não quiseram. Verdade. Dentre esses pecados de idolatria, nós vamos ir mais para frente, que Jeroboão, ele instituiu em Israel, pecando contra o Senhor, ídolos como o bezerro de ouro, ele levantou altares, ele instituiu lugares de adoração, que nós veremos que o lugar de adoração foi instituído por Deus. Então, o Jeroboão, ele instituiu outros lugares de adoração a outros deuses, a imagens. O Jeroboão também
levantou sacerdotes para ministrar o culto a esses deuses, que também não era permitido. Ou seja, tudo que foi dirigido pelo Senhor, que foi instituído pelo Senhor, Jeroboão, ele fez o contrário. Isso me remete a uma fala, e volta e meia a gente escuta, ele não cria nada, ele não constrói, imita algo que venha a enganar, a desconstruir a criação de Deus, mas partindo de uma criação de Deus. Ele faz pecar, mas ele pega uma criação e ele transforma, e ele pega aquilo ali e faz algo para que venha a induzir o povo a pecar contra Deus. E foi o que Jeroboão fez. Ele pegou as práticas de adoração do povo de Israel e transformou, ele criou uma específica para Israel, para o Reino do Norte, só que pecando contra Deus em cada detalhe. E isso fez acender a ira do Senhor. E o mais interessante é que, desde que se começou a estudar o livro de Reis, a gente tem percebido o Senhor dando oportunidades, a misericórdia de Deus se manifestando, a paciência de Deus em aguardar com que estes homens, até aí, Jeroboão, Salomão e Roboão, manifestassem um arrependimento sincero, até porque eles estavam à luz dos olhos das pessoas, eles eram o centro ali das atenções que serviriam de exemplo a se seguir ou não se seguir. Então, a misericórdia de Deus se fez presente a todo momento, até o último momento, Deus aguardou que esses homens, pelo menos, se corrigissem, ou corrigissem tudo que vinham fazendo nesse momento. Eu vou passar para o versículo 17, tá bom? Então, continua o profeta Aías a falar para a esposa de Jeroboão, ainda na casa do profeta Aías. Então, a mulher de Jeroboão se levantou, depois de ouvir o juízo de Deus para com Jeroboão e o povo de sua família e o povo de Israel, ela se levanta e foi e chegou a Tirza. Eu não me lembro se eu mencionei esse local na meditação anterior, mas Tirza se tornou como uma sede provisória, momentânea eu vou dizer, do governo de Jeroboão, porque era um lugar que os estudos dizem que era um lugar agradável, provavelmente um lugar de descanso, ou um lugar onde o menino estavam tentando se recuperar a saúde da criança, mas era um lugar agradável. Muitos textos concordam que esse local era um local agradável, e por um tempo ficou sendo sede do reinado de Jeroboão, e, se eu não me engano, de alguns reinados posteriores. Então, quando ela sai da casa de profeta Aías e se dirige à casa dela, nesta localidade de Tirza, chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, como profetizou Aías, o profeta do Senhor. E também, como disse o profeta Aías, no versículo 18 diz assim: e o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Então, até aqui, o que ele... Na verdade, tudo se cumpriu, mas até aqui no texto, o que ele falou para ela sucedeu exatamente como ele falou para ela que iria acontecer. Já no 19, versículo 19, diz assim: quanto mais aos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Espera aí. Nessa hora a gente faz assim. A gente não leu nada até aqui, né? Vamos fazer de conta que a gente não leu nada. A gente está lendo aqui uma sequência do texto.
E aí vem a profecia de que a casa de Jeroboão será eliminada, extirpada da terra, que seus filhos, que somente esse menino, esse filho de Jeroboão que está doente, seria sepultado porque alcançou, porque o Senhor viu nessa criança algo de bom para com Deus. Eu estou falando criança, mas a palavra não é exata, que se tratar de uma criança. Somente ele, o Senhor, encontrou algo de bom entre a casa de Jeroboão. Também, aí a pessoa está lendo aqui, que o Senhor diz que toda a casa será extirpada, que todos irão morrer e que nem sepultados serão. E aí nós discutimos também a questão do juízo na família, até as crianças sofreriam o juízo de Deus. E aí a gente segue lendo aqui que a esposa retornou para casa, o menino morreu, mas não se menciona mais as atitudes de Jeroboão, não se menciona mais o juízo que foi profetizado aqui. E, de repente, se diz aqui que Jeroboão Fernanda deu uma travadinha aí, pessoal, eu vou aproveitar e vou fazer aqui uns comentários. Isis, eu quero ouvir aí a respeito o que você pensa sobre essa questão de só o filho dele ser sepultado. Não, eu não falei por você disso, não. Eu falei de Nadab, o filho Nadab. que ficou reinando. Mas, gente, se todos os herdeiros foram mortos, ele não teria um herdeiro para reinar o trono. E que herdeiro foi esse que surgiu? Aí eu presumi que a mulher de Jeroboão Nada a ver. botou esse menino aí para ele criar, porque esse menino não era dele, não. Não, nada a ver. Na verdade, o que acontece é que o juízo não era para esse momento. O juízo ia ser cumprido lá na frente. Então, se a gente volta aí no verso 14, a gente vai ver o profeta falando o seguinte: o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Esse rei ainda não foi levantado. Ele vai ser levantado depois que Nadab assume, entende? Então, Nadab é filho do rapaz mesmo. Para de botar chifre, a gente não tem, tá? Então, esse não é o momento. A gente vai ver que depois de Jeroboão, um descendente dele ainda vai assumir o trono, mas depois daqui a gente vai perceber justamente o contrário, ou melhor, justamente o cumprimento do juízo divino, que a casa dele ia ser exterminada. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e a gente vai ver com o Robão, eu vou deixar até para falar depois, deixa isso aí para eu fazer comentário depois. No verso 15, a gente vai ter assim: também o Senhor ferirá Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta terra boa, que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio. Que rio é esse? Não sei se vocês pararam para se perguntar. Esse é o rio Eufrates. E a gente vai ver uma referência aqui ao cativeiro assírio. Pessoal, o que eu acho muito legal aqui é de Deus estar dando uma sentença 200 anos antes da coisa acontecer. E eu penso assim, Deus falou, mas eu não acredito que, ou pelo menos o texto me leva a acreditar, que não era simplesmente aquilo ia acontecer e ponto. Não vai ter salvação para mais ninguém. Não, era um alerta. Por que eu digo isso? Porque nesse período de 200 anos, entre Jeroboão receber essa profecia através do profeta Aías, e, de fato, a cidade de Samaria ser tomada e Israel ser arrancado da sua terra, se passam aí cerca de 200 anos. Só que nesses 200 anos, vários profetas foram lá falar
com Israel. Bom, para que eles vão falar com Israel se a sentença já vai se cumprir? Bom, porque provavelmente existia a chance de alguém naquela história toda se safar, de reconhecer que estava vivendo em erro, desagradando a Deus, e voltar-se à palavra de Deus, à vontade de Deus, dentro daquilo que Deus tinha determinado, que era para o homem seguir. Então, isso aqui não era para ser taxativo. Como a gente acabou de comentar, né? E Isaías achou, poxa, como é que todo mundo morre e Nadab fica? Não todo mundo morreu ainda, não. Tá? Jeroboão está vivo, Nadab está aqui, só que morreu foi um dos filhos. E creio, como já conversamos sobre, por misericórdia, para que ele não sofresse mais de todo o juízo que ia vir sobre a casa de Jerusalém, sobre o próprio Israel. Tá? Enquanto isso está acontecendo, tinha tempo suficiente para Jeroboão se arrepender, destruir lá os bezerros de ouro. O grande erro dele não foi necessariamente tirar o foco de Deus, mas criar alternativas para que as pessoas se chegassem a Deus. A gente vai ver que Roboão vai fazer o contrário. Vou deixar isso para depois. Mas o que Jeroboão faz é impedir que o Israel desça a Jerusalém para cultuar o Deus verdadeiro, porque Jeroboão cultuava o Deus verdadeiro. Só que nessa história ele criou um artefato que é um ídolo, um falso Deus, um falso acesso ao Deus verdadeiro, e isso desagradou muito a Deus e corrompeu Israel. Você vê que o castigo que ele está recebendo tem um prazo para se cumprir. Ele poderia ter voltado atrás. A gente vê que sempre existem as possibilidades de voltar atrás. Graças a Deus por isso. Se não fosse isso, a gente estava tudo lascado hoje, né? Nós voltamos atrás dos nossos velhos hábitos, os costumes, as práticas, o pecado. E começamos a praticar novas obras. Pô, Jeroboão não podia ter feito isso? O texto não é claro em dizer que ele deixou de fazer. Não é claro. A gente vai ver em Crônicas alguma coisa mais detalhada sobre o reinado dele, e eu acho que não vale a pena a gente puxar isso para cá agora. Deixa para Crônicas mesmo. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, já tinha conversado isso até com vocês, é quando chega no verso 20, e a gente vai ver, foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E eu já tenho dentro de mim essa ideia de que quando o cara morre, beleza, teve algo muito sério, uma separação de Deus. Mas quando o cara dorme, a gente vai ver até no Novo Testamento que esse dormir é temporário para que depois ele seja ressuscitado. Então, será que houve salvação para esse cara? Difícil a gente fazer esse juízo. Mas pela palavra, o que a palavra me traz é que ele dormiu, em outra versão, descansou. Mas não fala morreu. Né? Eu acho que essas palavras, o uso dessas palavras não é à toa. Lembra lá de Saul. Saul morreu, ele cometeu suicídio. Mas quando a gente vem para Salomão, mesmo depois de tudo aquilo, Salomão descansou. Mas em Eclesiastes a gente vê que há possibilidade muito grande dele ter se arrependido. Aqui a gente não vê continuidade da história de Jeroboão, mas aponta aqui que ele dormiu. E tem mais, ele foi junto para os seus pais. Então houve um sepultamento para Jeroboão. E aí a gente volta para aquele verso lá atrás que fala, olha, nenhum dos seus, salvo Abias, vai ser sepultado. Nenhum da sua linhagem. Mas Jeroboão em si, ele vai ter oportunidade de ser sepultado. Tanto que o texto fala, dormiu com seus pais. Ele não apenas morreu.
Os outros, a gente vai ver lá na frente, que eles vão simplesmente morrer e os cadáveres vão ficar na rua, não vai haver sepultamento para eles, de fato, né? Mas para Jeroboão, ele dormiu com seus pais. Eu penso que isso é um detalhezinho, a palavra não coloca as palavras à toa, e esse é um detalhe que nos provoca. Mas acho que a gente não vai ter a devida resposta, né? O que aconteceu de fato com Jeroboão. Mas fato é que ele adorava a Deus, o que ele queria era impedir que o povo, ele não queria impedir que o povo adorasse a Deus, mas que o povo descesse a Jerusalém. Ele não queria que o povo descesse, não, subisse a Jerusalém. Queria que continuasse por lá. E aí o texto finaliza dizendo que ele dormiu, né? Então, a profecia vai se cumprir no resto da família, né? De não serem sepultados, mas ele vai ter essa oportunidade de ser salvo. Penso eu. Fernanda já está aí? Tudo ok? Até então. Manda Então, ver. a senhora já explicou o ponto que eu estava abordando, mas isso que a senhora trouxe aí, eu não estou muito segura disso, não. Eu entendo que a palavra pode dar a entender essa questão do dormir, e também é inevitável que a gente vá para Crônicas, porque aquele trecho de Crônicas, do confronto com Abias, é fundamental para a gente entender a morte de Jeroboão. Então, eu vou pedir para as meninas abrirem 2 Crônicas 17. 2 Crônicas 17. Mas quando eu falo de não ir para Crônicas, é de ler todo o resto de Jeroboão, entendeu? O que você vai trazer é importante. Desculpa, gente, não é 17, não. É 13. 2 Crônicas 13. É, esse capítulo 13, ele trata da guerra entre Abias, o filho de Roboão, contra Jeroboão. Guerra no sentido literal, conflito armado, né, no campo de batalha. E, a partir do versículo 15, diz assim, versículo 15, tá bom? Isso aqui, eu poderia ir lá para o final, para o 20, mas eu acredito que dá abre um pouco o nosso entendimento com relação ao contexto, tá bom? E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a Israel, e todo Israel diante de Abias e de Judá. Só um pouquinho aqui, gente. Eu vou pedir para vocês lerem, porque ele é um pouco longo. Na verdade, para a gente entender as oportunidades de salvação, seria necessário ler todo, dona Lívia, mas vai ficar longo. Eu vou tentar resumir. Nesse confronto, o Abias, ele estava em desvantagem, alguns de vocês já devem conhecer esse texto. O povo de Judá estava com 400.000 soldados, a palavra diz homens valentes, e Israel, Reino do Norte, com 800 homens, né? Visivelmente em desvantagem, não diante de Deus, né? Visualmente. E, ao chegarem de frente um para o outro, o Abias se colocou diante do povo diante de Jeroboão, do povo de Israel, dos soldados, e fez um discurso cheio de fé, comparando o povo de Judá com o Reino do Norte, quem era quem, dizendo
que o Reino do Norte era um povo escolhido de Deus, herdeiros da promessa de Davi, para com sua linhagem, e que o povo de Israel era um povo rebelde. Eu estou resumindo com a palavra rebelde, que tomou o reino por rebelião. Inclusive, né, os ofende, falam os palavrões, chama eles de filhos de Belial. Eu estou meditando, estou lendo e estou fazendo brincadeira comigo mesmo, eu pensando, xingamento de crente, né? Filhos de Belial e tal. E dizendo quem era quem. Vocês que são idólatras, nós servimos a Deus no templo, cultuamos em Jerusalém, a cidade escolhida do Senhor, os nossos sacerdotes são levitas. Inclusive, tem um comparativo sobre isso. Eu não mandei porque eu ia demais entrar no mérito do estudo de crônicas, não é o objetivo. Então, mostrando para o povo de Israel do lado de quem Deus estaria, e que se eles queriam continuar aquela luta. Foi um discurso muito bacana que ele fez, trazendo Jeroboão e todo o povo à reflexão. Eu acredito que aquilo deveria ser uma última oportunidade de arrependimento, né? Porque antes deles entrarem para a peleja, ele trouxe esse pensamento, essa reflexão para o povo. E eles, enquanto ele, eu estou falando enquanto, né, porque a gente fica conjecturando, mas enquanto ele fazia esse discurso, enquanto ele exortava o povo e mostrava do lado de quem Deus poderia estar, Jeroboão traçava estratégias militares de como vencer Judá, colocando seus homens por trás e por diante, com os falas, né, os termos na retaguarda, ou seja, cercando a Judá, de maneira que eles não teriam condição de reagir. Só que, aí eu volto para o 15, né? Chega o momento da batalha propriamente dita, e a gente aqui no 15 lê o que eu acabei de ler aqui de novo. Ó. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram todos feridos de Israel, 500.000 homens escolhidos. Foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, no Senhor Deus de seus pais. Eu vou pular para o 20, do 18 para o 20. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. E aí entra o ponto que a gente estava conversando cá, em 14, 19 e 20. A morte de Jeroboão, as circunstâncias da morte de Jeroboão. Pelo menos isso aqui responde às circunstâncias. Aí, como que Jeroboão morreu? Morreu doente, provavelmente, né? Doente, posterior a essa ocasião aqui. Por que o Senhor o feriu naquela ocasião? Eu entendo, particularmente eu entendo, que aquele discurso de Abias era a última oportunidade de arrependimento que eles poderiam ter. Mas a resposta dada por Jeroboão naquele momento foi atacar, foi ignorar a fala do adversário e ir para a peleja. E indo ele para a peleja, fica caracterizado sua escolha. E o Senhor se posicionou diante da escolha dele, deu a vitória a Judá, massacrou a Israel e feriu Jeroboão, de maneira que morreu. Com isso, eu não estou dando uma palavra final, é o meu entendimento. Quem sou eu para dar a palavra final? Mas no meu entendimento, não houve arrependimento da parte de Jeroboão ali, porque essa postura dele de atacar em cima de uma exortação para arrependimento, de reflexão para com o Senhor, para as coisas do Senhor,
e ele decidiu atacar, foi uma decisão tomada. E, consequentemente, veio também a mão do Senhor, a ação do Senhor em cima da resposta dada por ele. Então, eu entendo, eu acho, né, na esfera do achismo, que quem sabe a verdade é Deus, quando a gente subir, a gente vai saber se ele vai estar lá ou não, né? E aí, meu irmão, você estava, rapaz, tu era cabeça dura, viu? Vou te falar, velho. Você fez uma galera sofrer perto da sua cabeça dura, mas meu pai, né? Da última palavra. Ou não, olhe, viu, dona Lili, que eu te falei? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Então, a gente vai saber de verdade nesse momento. E aí, eu entendo que, como a dona Lília falou também, o juízo ele aconteceu ao longo de anos, justamente pela misericórdia de Deus, pela oportunidade que Deus dá a todos e a todo momento de ter um arrependimento sincero, né? Hoje nós temos entendimento que arrependimento é dom do Espírito Santo, né? E que a gente alcança isso mediante um coração sincero diante de Deus. Mas, enfim, vamos prosseguir. Aliás, eu deixo a palavra aí para as meninas se colocarem também diante. Eu escrevi um bocado de coisa aqui, não li nada, gente. Eu acabei pulando as coisas, mas, enfim. Eu acho que deu para fechar um raciocínio, pelo menos o meu, em cima desse aspecto. E vocês, meninas, acham o que sobre isso? Fala aí, Maiana, você está calado há um tempão. Acho que a internet dela está ruim. Abriu. Fechou. Não, caiu. A internet dela está ruim. Deixa eu só concluir uma coisa aqui que eu acho bacana pontuar, apesar de que, enfim. Como eu coloquei mais cedo, Jeroboão, que ele instituiu algumas práticas idólatras no povo de Israel, ele passou a se tornar parâmetro de um mau rei. Todos os reis que vieram depois, os reis, vou colocar assim, os reis que se apresentaram, fizeram o que era mal diante de Deus, os reis que não agradaram a Deus, todos esses foram medidos partindo do parâmetro de Jeroboão. O pecado de Jeroboão, ele foi maior porque ele tipo assim, ele incitou o povo a pecar de uma maneira que, como eu comentei mais cedo, o povo praticamente não conseguiu mais se libertar desse pecado de idolatria. Houve momentos, houve mudança de reis, houve mudança de geração, mas o povo praticamente não conseguiu mais se libertar. Centenas de anos lá na frente, Jeroboão, ele ainda era mencionado como parâmetro de um rei mau diante de Deus, que o rei que é cruel, infiel, que cometeu grande pecado diante de Deus. Então, essa foi... Na verdade, Deus queria eliminar a linhagem de sangue de Jeroboão, eliminar, zerar tudo, mas o nome dele ficou como um parâmetro mesmo, infelizmente. Vamos continuar, vamos mudar do norte para o sul, vamos subir, vamos descer, vamos fazer como? Oxe, adiante o lado, minha filha. Pode ir. Então, o cenário histórico agora transfere-se para o sul, onde o destino da casa de Davi está sendo delineado. Enquanto isso, na sala de justiça, no versículo 21, diz assim: E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá enquanto isso. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. É um versículo cheio de informação, né, gente? Muita informação num versículo só. Então, vamos do começo. Esse versículo aqui tem as mesmas informações de 2 Crônicas 12, 13, tá? Vamos para aquele trecho que diz assim, ó. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. Quando a gente leu lá atrás,
capítulo 12, a gente achou que Roboão era novinho, né? Foi ter consulta com os jovens que cresceram com ele. De, ó, novo, adolescente, foi pegar consulta com a galera dele. Não foi esse juízo que a gente fez, então. Rapaz, tinha 41 anos, né? 41 anos. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos, como eu acabei de ler. Vimos no capítulo 12 que o Roboão, no início de seu reinado, desprezou os conselhos dos anciãos e foi buscar conselhos com os jovens, com quem tinha crescido, que nos deu a entender que também era jovem. Contudo, já era um homem de 41 anos e deixando a desejar em sabedoria, né? A gente pôde perceber nisso aí. Reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera, de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Eu acho esse trecho, assim, bonito e forte, né? De todas as cidades que o Senhor escolhera para pôr ali o seu nome. Deuteronômio 12, 4 e 5, diz assim: vocês, porém, não adorarão ao Senhor, seu Deus, como eles, mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, para a sua habitação. E para lá vocês devem ir. Percebam a riqueza de detalhes e de cuidado. Estão me ouvindo? Que nas conversas aqui com meu esposo, que eu sempre procuro combinar as coisas antes. Até para depois a pessoa não dizer que não sabia. Então, eu brinco não. Eu pareço que estou brincando, mas eu sempre uso isso com meus pequenininhos. Vamos combinar uma coisa? Aí eu trago a situação, trago as regras, os prós, os contras, e aí eu pergunto a eles, combinado? Eles, combinado. Eles combinam tudo, descumprem tudo, mas tá valendo, eu combino do mesmo jeito. Então, o Senhor, ele dá tudo que o povo precisa. Ele deu e continua dando. Hoje a gente tem a palavra de Deus. Antes eles tinham os mandamentos, os livros das leis, os profetas, o Senhor sempre deu a direção. Ninguém pecou aqui por ignorância. O Senhor diz, ele preparou tudo com tanta riqueza, com tanto amor, com tanto detalhe, que ele escolheu um lugar para dizer, ó, esse aqui é o lugar que vocês vão falar comigo. Esse é o lugar que vocês vão vir me adorar. Esse é o lugar, dessa forma, nesse lugar, nesse templo. E ainda diz que sempre vai ouvir a oração que for realizada naquele lugar, naquele templo que foi erguido para ele. Então, o Senhor escolheu e determinou que seria em Jerusalém, mas o diabo, trocando em miúdos, é tão capeta, sujo, que colocou lá na mente do Jeroboão, ó, deixa eles subirem não, faz eles fazerem isso e isso e isso por aqui mesmo, né? As sugestões do diabo, só o diabo para ter essas ideias. Então, voltando, Deuteronômio mostra a direção de Deus de que a adoração deveria ser em Jerusalém. E era lá que Roboão reinava, em Judá, em Jerusalém, herdeiro da bênção de Davi, né? Continuando. E era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita. São os pontos de um versículo só que eu tirei para a gente pensar um pouquinho. Por favor, me interrompam, gente. Então, sua origem pagã da Naamá e sua influência como rainha-mãe são declaradas, ou a gente imagina, né, como responsáveis pela tendência de Roboão de se afastar da verdadeira religião. Vamos voltar nossa memória um pouquinho para Roboão. Quem era Roboão? Filho de quem era sua mãe? Filho de Salomão, que tinha não sei quantas mil mulheres. Era quantas mulheres? 300 esposas? 300 esposas, 700 concubinas. Devia ter uma centena de filhos.
e mulheres, as esposas pagãs de povos, já em desobediência, já mencionei, de povos pagãos, idólatras, e pense como foi a educação desse rapaz, né? Eu acredito que o Salomão era completamente ausente da educação dos filhos dele, não apenas de Roboão, até porque, humanamente falando, é impossível dar conta de tanto filho, né? De participar da educação de tanto filho, de tanta mulher. Então, a gente acredita que esse menino foi criado mais pela mãe, né? E foi alimentado pela cultura da mãe, pela mentalidade da mãe, pela crença, pela fé da mãe, porém, ouvindo, é aquela coisa de que eu aprendo isso aqui na escola, mas a minha aprendizagem maior é no meu contexto familiar e social. Então, fica a aprendizagem que eu recebi na escola um pouco sucumbida pelos hábitos aprendidos no meu contexto social e familiar. Eu sei que o certo é o que eu aprendi na escola, mas tem algumas coisas do meu contexto social que está mais forte dentro de mim, porque é o contexto que eu vivo. Afinal, eu estou mais tempo aqui do que cá, né? Então, eu vejo um pouco disso nessa questão aqui, me veio essa relação agora, talvez para vocês não façam sentido, mas para mim fez muito sentido. Então, faz com que a gente entenda porque Roboão não tinha fé, para começo de conversa, no Deus vivo, e tinha essa instabilidade com relação à fidelidade a Deus. E, com isso, nós vamos ressaltar também, vamos lembrar quem era a mãe dela, de que povo ela era, né? A Naamá era amonita. Os amonitas eram descendentes de Ben-Ami. Ben-Ami, lá atrás, filho de Ló, com uma das suas próprias filhas, além de serem inimigos dos hebreus, né? Os amonitas, essa criança que nasceu desse incesto, ela gerou um povo que posteriormente se tornou inimiga de Deus e que posteriormente Salomão achou que devia fazer aliança com eles lá e casou com uma dessas mulheres de lá, né? Então, por aí a gente já tira o que vem depois, né? E já falei da postura de Salomão, a gente continua, então, no 22, ou alguém quer se colocar? Pois não. Além disso aí que você trouxe, de ele já ter uma raiz que não é legal, vem lá de Amon, que era resultado de Ló, e a gente sabe que Ló não teve filhos com a esposa, teve filhos com as filhas. Então, já é uma situação complicada, vem já uma coisa ruim aí desde a raiz. Mas, além disso, eles eram inimigos ferrenhos, não eram só inimigos, eram inimigos muito perversos. Eles tinham requintes de crueldade. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso, eu até anotei aqui. Abre aí em 1 Samuel, no capítulo 11, para a gente ter uma noção de quem era esse rapaz com mais propriedade. 1 Samuel, capítulo 11, olha só o que o texto fala. Todo mundo abriu já? No verso 2, olha só. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. A perversidade era tanta que não bastava ele dominar aquele povo. Ele ainda perfurou ou arrancou o olho direito de cada um daqueles homens, inclusive do próprio rei. Olha que coisa cruel. Vai em Amós. Amós vai dar mais um trabalhinho aí para vocês encontrarem. Amós está lá depois de Ezequiel, depois de Joel.
Amós, capítulo 1, no verso 13. Olha que coisa macabra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam, em outras versões está, romperam, feriram, o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Ou seja, ele matou os filhos de Israel antes mesmo que eles nascessem, para que eles pudessem tomar conta daquela terra. Então, eles eram extremamente perversos. Quando o bonito do Roboão rejeita lá os conselhos dos anciãos, ele vai dizer o seguinte, que ele vai ser pior do que o pai. Se o pai dele já era duro e pesado, a mão dele ia pesar ainda mais, né? O dedo mínimo dele ia pesar mais do que a mão do pai. Então, mostra o que estava dentro dele, sem sombra de dúvidas, para o próprio texto aqui de Reis ficar chamando a atenção toda hora de que ele era filho de Naamá. Ele vai falar isso aqui no início desse texto, vai repetir isso novamente no final do capítulo, filho de Naamá. É justamente para trazer a raiz de quem era esse rapaz, como a Fernanda aí bem colocou. Só estou acrescentando que o cara era perverso mesmo, era ruim desde lá de trás. E essa mulher, essa esposa de Salomão, trouxe isso para dentro da sua casa na criação do seu filho. Por isso que ele tem toda essa empáfia, toda essa agressividade, toda essa perversidade dentro dele. E assim ele foi mal para com Israel. Não era do feitio dos amonitas a adorar a Deus. Pelo contrário, a gente já viu lá no capítulo 11 mesmo de 1 Reis, né, que os amonitas, eles tinham a sua aberração, sua abominação, que era Milcau, que era um deus parecido com Moloque, o que era muito distinto de Moloque, né? Qual era o sinal mais característico desse deus? É que a adoração a ele era feita com sacrifícios humanos, de crianças, de bebês. E então, esse rei aqui, ou melhor, esse falso Deus, me perdoe, esse falso Deus aqui dos amonitas, ele vai exigir isso, não que ele exija mesmo, que é falso Deus, né, pessoal? Esse cabra não exige zorra nenhuma. Mas os amonitas tinham ele como o seu Deus e serviam a esse Deus dessa forma. Então, era muito agressivo. Pior do que o que Jeroboão fez foi o que Roboão trouxe para dentro de Judá. Que fique ponderado isso aí. Pode dar continuidade. No verso 22, diz assim: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Nós estamos vendo aqui, já mais para frente, né? Houve um período aí, a gente ainda vai mencionar isso, mas houve um período aí que Roboão deu continuidade à prática de adoração ao Senhor, mas aqui que fala desse período de que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, do pecado, nós vamos nos lembrar do que o Senhor disse para Salomão lá atrás, né? No 1 Reis 11, do 11 ao 13, em que o Senhor diz para Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus mandamentos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, disse a Salomão, que não faria isso enquanto ele estivesse vivo, por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei, retiraria da mão de Roboão.
Porém, todo o reino não tirarei, né? Não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Mais uma vez o Senhor fala da aliança com Davi, do amor a Jerusalém. A palavra aqui não ficou muito clara para mim se o Roboão teve acesso na época a essa palavra que Salomão recebeu, né? Mas vimos também que Roboão já começou seu reinado, como já falamos do interior dele, sem demonstrar sabedoria. E 1 Reis 12, 24, a palavra do Senhor vem a ele dizendo para não guerrear com Israel, pois aquela obra veio do Senhor, a obra da rebelião de Jeroboão contra Roboão e Judá. Nisto, obedecendo Roboão e o povo ao Senhor, eles obedeceram a palavra do Senhor e não deram continuidade ao confronto que eles queriam ter. E com isso, eles deram ouvidos à palavra do Senhor, ele parece ter sido levado à reflexão. Nesse momento que o Senhor determinou que eles não fizessem esse confronto, parece que isso levou ele à reflexão pelo anúncio do profeta, que está em 2 Crônicas 11, 24. Com isso, ele ali entendeu que cabia a ele aquela fatia do bolo. O Senhor, Deus de Israel, eu imagino que ele pense assim, né? Deles lá, né? Determinou essa divisão. Eu queria o bolo inteiro, mas ele disse que ia me dar essa fatia aqui. Então, e disse também para eu não ir lutar, né? E já ficou claro que eu não vou poder ir contra ele, então eu vou cuidar desse pedaço aqui. E aqui eu vou tocar esse pedaço. 2 Crônicas 11, 5 e 12, descreve que ele edificou cidades. Então, ele disse, eu vou cuidar, vou administrar, vou gerir, vou ampliar, vou fortalecer, vou me resguardar, vou me fortalecer em tudo aqui. E vou cuidar do meu pedaço de possíveis ampliações futuras. Então, esse trecho de 2 Crônicas 11 descreve que ele edificou cidades, ele buscou fortalecer, ajudar, distribuiu armamentos às suas cidades e confirmou Judá e Benjamim a seu reinado, né? Ele tratou de cuidar daquilo que ficou para ele. Organizou seus negócios domésticos. Quando diz assim, colocando seus numerosos filhos, e nasceram de suas muitas esposas e concubinas nas cidades fortificadas da terra. Entre outros, esse trecho em que trata dessa organização de Judá, em que ele fortificou cidades, em que ele armou seus soldados, em que ele cuidou dessa gestão familiar, está no livro de 2 Crônicas 11, do 18 ao 22. E aí ele fala também da preocupação do Roboão com a questão doméstica. Ele tinha muitos filhos, porque, seguindo o exemplo do pai, ele tratou de ter muitas esposas, consequentemente, muitos filhos, e ele tinha um preferido, e ele queria esse preferido fosse seu sucessor. Então, ele organizou as coisas de maneira a dar cada um pedacinho de terra. Estou falando pedacinho, viu, gente? Não tinha nada de pedacinho. Eram cidades ou povoados, não sei, para cada um dos seus filhos gerirem. E afastou os filhos do irmão, do centro do governo deles, né? Provavelmente prevendo uma outra rebelião lá dentro, ele mesmo tratou já de fazer essa administração. No verso 17, diz que confirma o ministério do Senhor. Roboão confirma em Judá que a sua gestão por meio do ministério do Senhor, firmado na presença de Deus. Agora a gente vai ver ainda que necessariamente isso não é uma questão de fé, mas uma questão de gestão. Que ele não estava sendo ali um adorador, mas ele estava sendo ali um líder, ele estava sendo ali um governante.
dando ao povo o que o povo queria, que era adorar a Deus, que era buscar o Deus único e cultuar ao Deus único. Deixa eu me achar novamente. Firmou seu ministério, o ministério do Senhor em Jerusalém, com seriedade, contando com o apoio dos levitas e sacerdotes oriundos de Israel, fugitivos das práticas idólatras de Jeroboão. Nós vimos que quem de fato adorava a Deus, quem de fato era fiel a Deus lá em Israel, abandonou suas terras, abandonou tudo e foi para Judá, para cultuar, para servir a Deus. Me refiro aos levitas. Até alguns do povo, não foi, dona Lília, se eu não me engano? Quem podia e queria foi embora para poder dar continuidade à sua adoração e fidelidade a Deus em Jerusalém, em Judá. E assim, dirigindo Judá no caminho do Senhor por 3 anos. Esse foi o começo do reinado de Roboão. Os fatos iniciais da rebelião do povo, do aviso, da profecia dada a Salomão, da profecia de que eles não deveriam guerrear contra o povo de Israel, acredito eu, que fez ele refletir. E para não perder o que tinha garantido, decidiu firmar o seu reinado mediante a adoração a Deus, manter e incentivar e alimentar o ministério do Senhor em Judá. E ele começou bem, né? Pelo menos é o que trata aqui da palavra, começou bem nesse sentido. Em nenhum momento a palavra diz que Roboão tinha nenhum tipo de fé e nem tinha o seu coração no Senhor. Em nenhum momento. Ele estava ali sendo líder, governante, rei. O verso 22, ele fala que ele fez que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor com os seus pecados que cometeram, provocando o Senhor mais do que seus pais. Quando ele diz isso, tem aqui em 2 Crônicas 12, versículo 1, que diz também que o Roboão, quando ele viu que o seu reino, 3 anos, organizou tudo, o povo está adorando a Deus, os levitas estão tocando, estão tratando do ministério, do sacerdócio, está tudo funcionando redondinho, pronto, agora eu vou fazer do meu jeito, né? Dá a entender de que agora ele já estava fortificado o suficiente, porque ele também levantou defesas, né? Tem essa parte também, que ele levantou defesas, temendo o confronto ou planejando o confronto, não está claro? Ele, então, abandonou a lei do Senhor, contou como todo Israel fez, né? 2 Crônicas 12, 1, trata desse trecho também. Eles também construíram altares de lugares altos. Vê em 1 Reis 33 do que se trata isso também. Monumentos e ídolos a quem? A Será. Eram pedras erguidas. O que eram esses monumentos, gente? Pedras erguidas como memoriais. Agora eu vou pedir para a gente abrir em Gênesis 31, 13. Para a gente entender o pecado desse povo, a gente vai lá em Gênesis 31, 13. Podemos? Sim. Lembra lá de Jacó e do monumento que Jacó levantou com a pedra? Então, 13 Gênesis diz assim, ó: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Êxodo 24,
24, eu vou dar continuidade. Êxodo 24:4 diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 o quê? Monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Lembram que cada monumento representava uma tribo, mas eram pedras? Tem muitos outros versículos que falam desses monumentos erguidos ao Senhor, que eram pedras e altares de pedras. Para que eu estou trazendo isso? Para a gente entender que o diabo é um imitador fajuto. E as sugestões que ele traz são todas imitações, só que fazendo o povo pecar. Mais especialmente monumentos de pedra erguidos em comemoração de uma revelação divina. Gênesis 28:18. Eu sei que a gente está para lá e para cá, mas a gente está construindo o entendimento em cima do pecado desse povo. Gênesis 28. Posso? Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Ainda nessa página, vamos para o versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Temos mais para frente um pouco, Gênesis 35:14. E diz assim: E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. Então, o que esse povo estava fazendo? Monumentos de adoração a Aserá e outras coisas que vamos falar mais ainda, fundamentados no que eles conheciam de monumento, conheciam de adoração pela fé no Senhor, pelo que já se tinha feito em adoração a Deus. Quer falar alguma coisa, dona Lília, que está aí pensando? No verso 23, diz assim: porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Aserá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Versículo 23 nos traz a questão de Deuteronômio 16:21, que trata das árvores verdes. Eu não tinha entendido essas questões de árvore verde e tudo mais. Aí eu me lembrei da minha infância, quando eu percorria, criança, correndo lá pelo terreno de um barracão de candomblé lá, de uma tia minha. E eu corria lá, era muitas árvores frutíferas, área de criança brincar, o lugar de se brincar, área boa para correr, né? E eu me deparava debaixo das árvores com aquelas casinhas do cão do inferno, com aquelas imagens dos demônios lá. E aquilo me assustava, eu saía correndo de volta para casa, porque eu tinha muito medo daquelas imagens, naquelas casinhas. E eu me lembrei disso, que o Senhor, como o diabo, novamente, diabo imitador, né, faz com que até os dias de hoje esse povo cometa esses pecados contra Deus. E tem lá as malditas casinhas, com as malditas imagens, adorando os demônios do inferno. Tá onde que eu falei? Deuteronômio 16, não foi? Eu falo tanto, misericórdia. Dezesseis, 21. Posso? O castigo da idolatria é o título desse capítulo, desse trecho aqui.
que diz assim, no versículo 21, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, desde que, repito, o Senhor deixou tudo muito bem explicado e orientado, e para cada direção, cada ordenança do Deus vivo, o diabo levantou uma imitação para fazer pecar o povo, desde sempre, como a gente está vendo aqui. Não é verdade? Dona Lília, entre aí, por favor, para eu respirar e beber água. Mas é cada um. O que eu quero falar é depois. Deixa você chegar lá. Tá. Então, o versículo 23, eu trouxe só uns trechozinhos para a gente entender o que é cada uma dessas coisas. Já falei da árvore e do monumento de pedra. Os altos eram um problema ao longo da história de Judá e de Israel. Malaquias 3, se eu não me engano, fala disso. Por vezes, a adoração oferecida neles pode ter sido sincera, de acordo com a verdadeira adoração a Deus. Ou seja, como Jacó fez lá atrás, era sincera e era adoração a Deus. Então, estava valendo, né? 1 Reis 3, 2 e 4 e 2 Reis 12, 3. Mas estes eram também lugares de ritos de adoração cananeia, praticados em honra a Baal, e onde outros deuses estrangeiros eram adorados. Naquela terra, eles faziam isso para outros deuses, para Baal. Colunas sagradas, não está aqui no versículo 23 também, colunas? Refere-se a pilares de pedra ou de madeira. Deus havia proibido Israel de erguer colunas de pedra e de madeira. Está em Deuteronômio, eu já li. 16, 22, nós já lemos. Imagens ou ídolos do bosque, ou de Aserá, que representasse Aserá. Nesses casos, eles se referem aos obscenos símbolos que se associam à adoração sexual da divindade cananeia. A Aserá, ela tinha essa relação, né, com a questão da sexualidade. E esses monumentos, algumas colunas representavam, não era exatamente uma estátua bem delineada, bem definida de uma mulher. Pelo menos foi o que os estudos me revelaram. Eram colunas que representavam árvores que representavam o corpo feminino e que eles relacionavam a Aserá e praticavam a adoração. Deu para entender só um pouco desses pontos que o versículo 23 nos traz, para a gente entender o que eram essas práticas, gente? Por favor, me parem. Verso 24. Você vê que é diferente do que Jeroboão fazia. É algo que já vem acrescentado com uma pitada de idolatria vinda do povo cananeu. Não era necessariamente... É bem diferente do que Jeroboão fez. Jeroboão errou, não tem nada de certo, hein? Mas é bem diferente. Ele faz algo muito pior. Ele traz realmente falsos deuses para dentro de Judá. Enquanto Israel estava adorando o verdadeiro Deus da forma errada. Isso aí é que era o problema. Não precisava de intermediários, era só Deus. Não podia ter falsos sacerdotes, tinha que ser da linhagem de Arão. Diferente. Mas o que o bonito aqui traz é pior. E eu só queria corrigir que eu falei que o nome da abominação dos amonitas era Milcal, não é Milcom. Milcal era o nome de uma mulher lá, não tem nada a ver, não. Eu estava onde mesmo? Eu já esqueci. Estava no 24. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Na nossa conversa anterior, que a gente falava dos juízos de Deus sobre os povos, e que até certo ponto a gente achou cruel e tal, eram esses povos. Tinham toda a categoria de abominação, de pecado, de
de coisa horrível que esse povo praticava. Entre eles existiam também os sodomitas, provenientes de Sodoma, né? Daí o nome, sodomitas. Esse povo, não, senhora, em Sodoma não se praticava esse tipo de ato. Não, Abra aí, sim, praticava, mas é assim, esses sodomitas não eram vindos de Sodoma. Esquece, Sodoma e Gomorra já acabou, esse povo já foi. Mas a a prática. prática era sodomita. Em outras Sim, versões da Bíblia, a gente vai ver prostitutos cultuais. Não tinha prostituta, isso. tinha prostituta cultual. Quando a gente imagina a prostituta, nos leva logo a uma menção de relação sexual. Então, a gente vai ter aqui prostitutos sexuais, ou melhor, cultuais, mas eles vão trazer as práticas sexuais para o sistema de adoração deles. Com relação às práticas mesmo, é como se fosse, eu acho que é isso, originou-se lá e se propagou, e originou o nome, né, de sodomia, sodomitas. Então, esse tipo de prática foi... o povo que tinha esse tipo de prática foi extirpado, foi eliminado dessa terra, justamente para que o povo de Deus que chegasse e tomasse posse daquela terra não tivesse nenhum contato com esses povos que tinham essas práticas. E quando o 24 traz aqui que em Judá é realmente uma visão muito terrível. Alguém quer falar? Eu ouvi a voz de alguém. Que quando Judá tinha sodomitas em Judá, a gente começa a ter uma visão terrível da condição que Judá se encontrava naquela época, né? Eu vou voltar para a leitura para eu retomar o raciocínio. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Deuteronômio 18, versículo 9, que está de abominação, né? Esse é um termo extremamente forte quando o Senhor fala que é abominação. Deixa eu pegar aqui Deuteronômio 18. Versículo 9. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dê, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou filha, como foi dito, povos que ofereciam seus filhos em sacrifício, né? Aos entidades dele lá. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem com quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, dá para a gente ter uma ideia do tamanho do pecado de Judá, né? Dá para a gente aí até se assustar com a condição que eles estavam nesse momento aqui, e que Roboão vinha conduzindo ou permitindo esse povo. Só Falou fazendo alguma coisa aí? Sim, só fazendo uma observação, né? O final desse texto que você trouxe de Deuteronômio, verso 14, né? O porquê de eliminar essas coisas de diante do povo de Israel. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por quê? Porque eles têm que ouvir a Deus, né? Então, essa é a questão. Não dá para misturar, porque se o povo começar a ouvir outras vozes, com certeza vai desvirtuar da voz de Deus. Então, não tinha como. E esse povo,
pelo fato de ser algo cultural, e cultura, pessoal, é uma coisa que não sai do meio da gente com facilidade. Não é. Para Deus era mais fácil eliminar aquele povo do que tentar ajustar aquele povo através do bom exemplo de Israel. O medo era tamanho de Deus. Olha, vou tirar esse povo de diante de vocês, porque vocês têm que ser perfeitos. Inclusive, é o que está lá, né, entre esses versos que você leu e que eu li. Ser perfeito. Anda na minha presença sendo perfeito. O quê? Ouvindo a voz de Deus, né? Seguindo a vontade de Deus. Nisso aí consiste a perfeição que Deus estava exigindo naquele momento. Então, era difícil, e ainda hoje é, a gente tirar as pessoas de seus hábitos da religião, hábito, cultura, religião, né? Religião não é profissão de fé, religião é cultura. Tirar as pessoas da sua cultura é um parto, viu? E um parto difícil, com fórceps e tudo. Então, para Deus era mais fácil eliminar aquele povo. Acredito nisso, porque quando uma pessoa migra de uma denominação para outra, já é uma dificuldade, imagine, tudo mais. Então, este mergulho em abominações pagãs foi logo seguido pelo castigo que Judá foi entregue ao poder dos pagãos mais para frente. Verso 25. Então, diante disso tudo, né, o Senhor assistindo a todas essas coisas, me ocorreu o seguinte: eu mencionei mais cedo a paciência, a misericórdia de Deus com os líderes, até porque esses líderes são exemplos, os olhares estão voltados para ele, os exemplos vão ser seguidos, sejam positivos, sejam negativos. Então, desde Salomão, que ele já quebrou uma de não se unir, não se dar em casamento, não pegar filhos em casamento de povos estrangeiros, de outras nações, e principalmente de nações pagãs. Imagine o povo vendo isso, né? O povo se alimentando daquele comportamento e assistindo, e tudo sendo tido como normal. Então, aí sai Salomão, vem Roboão com as mesmas práticas de muitas esposas, e a gente imagina também esposas pagãs, porque ele é um, então ele não teria por que não. E o povo assistindo isso, o povo já se entranhando aquilo na cultura do povo de Deus. E o povo de Deus provavelmente já estava realizando as mesmas práticas, se unindo com outras mulheres e homens de outros povos e nações. Estão me ouvindo? De outros povos e nações. E aí vai se infiltrando todas essas questões, porque a gente está lendo aqui uma coisa que é um fato, mas um dia isso começou, e foi começando e começa aos poucos, começa devagar, começa aos pouquinhos, e chegou a esse ponto que está aqui na palavra, que tem tudo isso aqui já dentro de Judá. Aqui é um ponto que a condição espiritual de Judá já está, e que é descrito na palavra, né? E aí eu venho agora para o 25, eu falei isso para uma pessoa essa semana. Ninguém cai da noite para o dia. É um processo que vai devagar acontecendo. A pessoa não percebe e ela vai batendo o pé firmemente de que ela está muito bem. Eu estou na fé, meu Deus, eu estou na presença de Deus. Mas ela já está caindo, está ali, enfim, infelizmente. A mesma coisa a conversão, né? A conversão também aos poucos, aos passos lentos, cada dia um pouquinho mais. É verdade. O desviar é o mesmo processo, cada dia um pouco mais distante. Verdade. Versículo 25. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, olha só, 3 anos na presença de Deus, fazendo gerindo o povo, reinando mediante a direção do Senhor. E aí eu já decido seguir meu próprio caminho, já permito, né, que provavelmente já estava instalado ali,
permito as práticas idólatras, permito as abominações, permito toda sorte de pecado diante de Deus. E aí, em 2 anos, com 5 anos, que diz aqui, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Sisaque, a gente lembra lá atrás, quem era Sisaque, né? Em 1 Reis 11, 40, lá quando Salomão tentou matar Jeroboão, depois da profecia de que perderia parte do trono, que Roboão fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. O faraó, né, em algumas passagens da Bíblia, dá nome agora como exemplo de Sisaque, e tem outros casos que só chama de faraó, né, que é o cargo, que é o título. Ele deu guarita para Jeroboão, por quê? Eu não sei, mas ele acolheu Jeroboão até que Salomão morresse. Jeroboão voltou. Em algum momento eu fiz lá eu refleti o quanto Jeroboão se alimentou da idolatria egípcia enquanto estava lá, né? Mas isso já é um outro assunto superado. Nesse aspecto, eu vou pedir para a gente abrir 2 Crônicas 12. 12, versículo 1. Podemos, gente? É um Sim. pouco longo, mas é necessário aqui. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Porque, aqui a palavra menciona, por que aconteceu isso? Porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram. Lembra dos príncipes de Judá, que tinham cargos de gestão junto com Salomão, que Salomão instituiu? E se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes, o profeta Semaías disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor, como o Senhor é bom, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías novamente, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Vocês não vão morrer, não, viu? Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Tá ruim? Vocês vão ver o que é ruim. Tá reclamando de me servir? Vocês vão reclamar agora. Senhor, perdoa o pecador, mas não inocente o culpado. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Nesse trecho aqui, eu peço para parar aqui. Sisaque, apesar de Jerusalém e de Judá terem sido poupadas desta total aniquilação, por Roboão ter se arrependido e o povo eles terem se arrependido, Jerusalém foi saqueada como resultado dos pecados que aconteceram no reinado de Roboão.
A palavra diz que eles não seriam aniquilados, mas permitiu o saque. A gente vê aí a justiça de Deus junto com o amor de Deus. Eu volto àquela mesma máxima que a gente vive. O mundo aí fora pinta um Deus de amor, puramente um Deus de amor. Porque convém às suas vontades, convém às suas necessidades. Porque todo Deus é amor, Deus aceita tudo, perdoa tudo, e Deus é Pai de todo mundo. Com isso, eles não precisam sair da zona de conforto deles e renunciar ao pecado. Só que não. Esse Deus de amor, primeiro, é justiça. E ele não inocenta o culpado, mas perdoa a quem se arrepende sinceramente. E nós vemos aqui essa justiça de Deus. Ele permite o saque, ele permite o ataque, ele permite que a pessoa agora venha a servir a outro rei, até para que eles venham a dar valor a esse Deus que eles serviam. E para que fique claro que eles pecaram e eles vão arcar com o pecado deles. Não é verdade? E com essa ação de Sisaque contra Judá, ela foi tão... Aqui fala do tamanho do exército de Sisaque, de toda a estrutura com que eles atacaram a Judá. Era, de fato, para aniquilar o povo, mas a mão de Deus estava sobre esse fato, sobre esse acontecimento, e eles retornaram. Mas tamanha foi a ação que eles fizeram em Judá e todo o espólio que eles tiraram, toda a riqueza e tudo que eles fizeram ajudar, que o Sisaque sim ficou envaidecido. Ele ficou tão contente com o que ele julga ter feito, né? Ele julga ter feito, que nem Nabucodonosor lá se exaltando pelo tamanho do reino dele, né? Não sabia que o Senhor colocou na mão dele mediante os propósitos de Deus. Então, diz aqui que o Sisaque, que hoje, na contemporaneidade, se encontram registros egípcios que confirmam que a invasão de Sisaque foi bem sucedida. Há uma inscrição no mural no templo de Karnak, lá no Egito, que comprovam a veracidade da Bíblia, desse relato bíblico aqui. Porque há um alto relevo, há uma escultura em alto relevo, num mural lá, representando a vitória do Egito sobre Judá. Sisaque se vangloria da vitória dele em Judá, cravando em pedras no mural cenas que representam os acontecimentos lá em Judá. Então, o bacana disso é para aqueles que não creem na Bíblia, que têm a Bíblia como um livro de historinha, veem que há comprovações, né, arqueológicas dos fatos bíblicos. E para a gente fica as lições, os aprendizados das nossas escolhas e das consequências das nossas escolhas. Que nada vou pedir perdão a Deus e está tudo certo. Está tudo certo. Só que não, né? Tem um preço a se pagar. Ele perdoa, salva a nossa alma, mas enquanto a gente está aqui, a gente arca com as consequências. Por favor, irmã, complete aí, tá? Pode continuar. Fique em paz. Versículo 28. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda... Ou eu pulei alguma coisa, eu pulei 27. 27. Pulou 27. E em lugar deles, dos escudos que foram roubados de ouro, em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Ele fez escudos de cobre e botou na porta da casa do rei. Tinha mais o que guardar no templo, né? De valor para eles. E todas as vezes que o rei... Eu vou completar o 27, tá? Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam
e depois os tornavam a câmara da guarda. Completando esse raciocínio aqui, esses escudos de bronze, eles meio que representavam a ruína de Judá, né? A ruína dos tesouros do templo é vista na mudança dos escudos de ouro por escudos de cobre. Mais que isso, ali não havia apenas riqueza em valor monetário, né? Materialmente falando, em sim valor espiritual. Ali era um símbolo da derrocada de Judá, da ruína do povo de Deus. Eu li uma frase que eu achei bem bacana, ela é pequena e resume assim, que diz assim: o pecado faz o ouro escurecer, muda o ouro mais fino e o transforma em latão. Por quê? Hoje nós temos o Espírito Santo, que é a riqueza mais preciosa que existe. Não tem coisa maior. Há quem diga que é a saúde, há quem diga que são os bens, mas não tem, porque quem tem o Espírito Santo tem vida. A vida que o Senhor Jesus disse que nos daria com ele, através dele, é o Espírito Santo. Mas o pecado tira isso da gente. O pecado faz esse ouro precioso, essa joia preciosa, sair da gente e, consequentemente, o valor que a gente tinha dentro de nós, que é a preciosa, que é esse ouro, se perde, ele vai embora. Então, é o preço do pecado, é a gente perder a comunhão com Deus. Por mais que se volte lá, digamos que eles tivessem novamente ouro para substituir, isso é um pensamento meu. Digamos que eles tivessem novamente ouro para substituir aqueles escudos, para refazer os objetos. Eles não teriam o mesmo valor, porque ali já não tinha mais um povo separado, já não tinha mais um povo santo, a oferta não era mais a mesma, a santificação não era mais a mesma, o culto não era mais o mesmo, o coração não era mais o mesmo, não era íntegro e reto para com o Senhor. Voltando lá a Jeroboão, porque Jeroboão teve uma promessa, Jeroboão recebeu uma promessa. E com a promessa que Jeroboão recebeu, ele recebeu uma direção, um caminho, um mandamento, uma ordenança. O que Deus não, ordenou a Jeroboão, né? Ele pediu para quê? Para andar, para ouvir o Senhor, para andar nos caminhos dele, para fazer o que era reto e guardar os mandamentos do Senhor. A gente tem o entendimento de que guardar os caminhos do Senhor não é só executar como um religioso, mas é ter dentro da gente o que é que Deus quer da gente. Quando a gente tem a palavra de Deus guardada, que são os mandamentos, só que a palavra de Deus dentro da gente, a gente ouve, a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente faz o que é reto. Era o que Jeroboão tinha que fazer. O Roboão, ele não tinha essa comunhão, que o Jeroboão, por algum motivo, provavelmente eu creio que teve, porque Deus olhou para ele, encontrou alguma coisa boa nele e escolheu ele. E ele recebeu essa ordenança e também uma promessa do Deus vivo. Então, hoje, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus, e o que Deus quer da gente é a mesma coisa. Não mudou. É que a gente busque no Senhor Jesus, caminhar nos caminhos do Senhor Jesus, guardar os mandamentos dentro da gente. A gente fala coração, mas a gente sabe que predomina mesmo na nossa mente. Tem que estar claro dentro da gente a nossa fé. Tem que estar claro o nosso objetivo. A nossa fé tem que estar viva, firmada no nosso propósito de salvação, de vida eterna, de servir ao Senhor aqui e lá. Então, o que até aqui está muito claro para mim é que Deus continua nos dando tudo o que a gente precisa para caminhar. E continua, e sempre vai continuar sendo misericordioso, sim, nos dando toda a oportunidade. Mas não se brinca com Deus, porque a gente arca com as consequências. Perdoa, perdoa, mas a gente arca. Pronto? Você vê aqui, ó, você vê aqui que enquanto ele estava lá
andando dentro da vontade de Deus, beleza. Estava resguardado. Durou 3 anos. Quando ele viu que estava tudo ok, ele começou a andar pela própria ideia. E aí vem o castigo de Deus. Por quê? Porque ele deixou de ouvir a Deus. De cara, ele toma uma lapada nas suas riquezas, principalmente as riquezas do templo. Tudo aquilo ali foi saqueado. Lembra que Salomão não se utilizou de toda a riqueza que o pai Davi tinha deixado para a construção do templo. Todo o restante daquela riqueza ficou guardado lá dentro do templo. E tudo isso aqui foi saqueado. A ostentação de Salomão com os escudos de ouro, isso foi levado também. Mas era necessário que houvessem os escudos, justamente porque serviam para proteção. E você vai ver que a todo momento aqui, esse escudo está andando agora para cima e para baixo. O rei vai lá na casa do Senhor, vão os escudeiros. Volta para casa, voltam os escudeiros. Isso demonstra claramente como é que fala? A instabilidade de segurança pública que vigorava já nesse momento. Olhe como muito rápido a pessoa deixou de ouvir a Deus. Muito rápido. A riqueza dela foi solapada, a segurança dela é solapada, e ele vive com medo. A própria integridade mental, o bem-estar mental, até isso é solapado. Quando Deus fala para a gente confiar nele, não tem porquê a gente duvidar, não tem porquê a gente se angustiar, não tem porquê a gente manter preocupação, a não ser que você não esteja confiando em Deus. Mas se você está confiando em Deus, não tem porquê temer. O bonito aqui, Roboão, ele tinha o que temer, porque ele estava vivendo a idolatria, institucionalizou essa bagunça, perdeu a proteção de Deus, ficou muito claro. Ok, a gente vai ver que em Crônicas, Deus diminuiu o peso da mão, mas não livrou do castigo. Era para aquele povo já ter sido eliminado naquele momento, desarraigado de sua terra. Isso foi postergado. Isso ficou para mais tarde, mas aconteceu. E esse povo, em vez de se voltar, aproveitar a oportunidade, ver todos os sinais, aproveitar a oportunidade de se voltar para Deus, continua vivendo os seus erros. O que é mais absurdo é de eles verem as mesmas coisas do passado acontecendo, Israel entrando em idolatria, perdendo a comunhão com Deus, e entrando na escravidão. Eles percebem isso, ou melhor, eles vivem isso, mas eles não se apercebem disso. Tanto que eles não mudam de prática. Deus vai lá, avisa. Para que Deus avisa, pessoal? Para que existe o alerta? Para que você mude de atitude. E então, você não venha colher o fruto das atitudes anteriores. E aí, o que o rapaz faz, em vez de se voltar para Deus, não. Confecciona escudos, porque ele precisa se proteger. Agora de bronze, porque ele não tem mais dinheiro, acabou. Não tem. O Israel aqui, ou melhor, Judá, está ficando falida. Está ficando falida. E vai ter que viver sob o jugo do Egito, que, diga-se passagem, há pouquinho tempo atrás, o Egito estava acabado, quebrado. Não foi à toa que ele tentou fazer aliança com Salomão. Quando ele percebe a oportunidade, vê o reino dividido, por causa de Salomão, o reino está dividido, enfraquecido, e tem mais, esse reino está lutando contra si mesmo, porque Judá e Israel ficava lá com as picuinhas deles. Judá e Israel o tempo todo, a gente vai ver o tempo todo, eles estão brigando entre si, e o reino que está dividido não subsiste.
Faraó, ele percebe uma oportunidade e vai para cima. Pessoal, o diabo, quando ele percebe a oportunidade, vê que dentro da gente o nosso pensamento está dividido entre a fé e a dúvida, ele percebe a oportunidade e ele vem para solapar nossa riqueza, que Fernanda tocou bem aí, que é o Espírito Santo, primeira riqueza. O Espírito Santo vai colocar dentro da gente o medo, a gente vive inseguro e com dúvidas. Acabou, velho. A gente acaba se afundando cada vez mais. Então, não permitamos nunca que isso aconteça. Não haja a questão de estou preocupada, mas confiante em Deus. Isso não existe. Isso não existe. Ou você está preocupado ou você confia em Deus. Não estou preocupada. Então, bota na mão de Deus. Não estou confiante em Deus, então esqueça a preocupação. Acabou, é Deus que está na frente, gente. Não duvida do poder de Deus, não. Todos os dias a gente vê isso. Então, tenha isso dentro de você, enraizado de uma forma tal que jamais você tenha essa dúvida de novo na sua vida. Entende? Continua que senão vai dar meia-noite e a gente não conclui. Vamos terminar isso aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. A gente tem 4 minutos. 28. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam, os escudos, né? Os levavam e depois tornavam a dar uma ideia de que, ó, isso é posterior à invasão, de que Roboão tinha uma prática de estar indo para a casa do Senhor, de prestar culto a Deus. E aí dá a gente entender que ele estava ou participando de fato do culto a Deus ou sendo governante, né? Passando para o povo a ideia de que deveriam estar praticando o culto a Deus. E aí ele mantinha uma profissão de fé pública, fazendo com que o povo também assim o fizesse. Ou então, de fato, ele viu o tamanho da porrada que ele tomou e decidiu se voltar para Deus. Porém, a palavra, que eu acho que tudo que é importante mencionar está aqui, não diz que ele colocou o seu coração no Senhor, né? E aí eu encerro aqui, que a gente, o que tinha mesmo para eu pontuar, já pontuei, Dona Lília também fez umas pontuações super válidas aí, agora fica com as meninas. Vamos só terminar o texto, né, velho? Ah, desculpa, viu? Ah, é porque, enfim, eu não dei muita coisa para esse trecho aqui, não. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, porque praticamente começaram a reinar juntos, né? E Roboão morreu primeiro. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da mulher de novo aqui, viu? Olha ela aqui novamente. Era o nome da sua mãe. Naamá, Amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. E ponto. Pois é, o nome da mãe perturbada vem de novo, por quê? Para mostrar que ele era um cara também dividido. Por que que ele ia no templo? Ele estava dividido. Por que que ele ia lá para debaixo das árvores, né, cultuar os falsos deuses? Porque ele era dividido. Mas ele sabia que existia um Deus, mas continuava dividido. Não tem porquê, pessoal, a gente ficar dividido. A gente tem que tomar um partido. Não tem isso. A gente tem que tomar uma decisão. Não, então, o grande desafio de Elias, né? Se Baal é Deus, ok, sigamos. Mas se Deus é Deus, por favor, não tem mais o que discutir. Né? Então, Roboão não conseguiu tomar essa decisão, né? Como Elias, ele vai provocar o povo a tomar lá na frente. Né? Ele não tomou essa decisão. Enfim, não temos também maiores detalhes da vida desse rapaz depois, mas está aqui novamente a palavra dormiu, o que me traz uma serenidade, uma paz, um negócio assim, né, que ao invés do tormento de não ter salvação.
Mas também não nos interessa isso, tá, pessoal? Só seguir o exemplo já é suficiente. Viu que desviou da vontade de Deus, se lascou todo, todo, todo. Inclusive, vai perder a vida. Acabou. Tá? Então, são coisas que não vale a pena cochear entre dois pensamentos. Alguém quer fazer alguma consideração? Faça agora o cálice até sábado. Ninguém. Fernanda. Dona Cida quer. Dona Cida quer falar. Fala, Dona Cida. Não, não. Aqui o que ficou, né, para a gente é a idolatria, que até hoje continua, né? Dentro da igreja, o povo cego, olhando para sempre para. Olha, eu realmente não quero nem falar, viu? Porque é difícil. Eu, eu não quero nem tocar em um assunto que está acontecendo, né? E já tocando, porque a gente vê as pessoas parece que estão assim. É tudo aqui na Bíblia, está tudo aqui na Bíblia, a gente lê, né? É para seguir a Bíblia, ver os acontecimentos daqui e não praticar, mas está tudo acontecendo dentro da igreja. O povo está cego, o povo o tempo todo, porque idolatria não é só olhar para imagens, né? A idolatria é diversas coisas que tira a visão com Deus, né? E é o que está acontecendo na nossa igreja. O pessoal está muito assim, sei lá, a porta larga, né? O evangelho, o pessoal quer o evangelho com porta larga. E Jesus não é porta larga. Jesus é a porta estreita que a gente passa espremido. Como no caso aí do nosso candidato, né? O povo está vendo as coisas, a gente hoje tem mídia, tem coisas que nos leva a enxergar mais, né? E Deus dando oportunidade, porque aí é oportunidade mesmo, que Deus está dando de novo a gente, para a gente não errar, né? Tentando dizer assim, povo, vamos consertar, né? Mas o pessoal quer ir para o outro lado e eu não sei o que vai acontecer. É isso aqui, a gente tem tudo isso aqui, como eu falo, de Gênesis, Apocalipse, né? O povo errando por idolatria, por rebeldia, por desobediência, né? E Deus sempre querendo consertar, mas o povo pela rebeldia, né? E a desobediência e a idolatria e talvez até a burrice de não querer enxergar, né, a palavra de Deus de verdade, né, vai para o lado errado. É isso. Perfeito, Dona Cida. Bora agradecer a Deus, né? Dona Ana, a senhora pode abençoar a gente, por favor? Sim. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, na sua presença, meu Deus, juntamente com todas que estão presentes nessa meditação. Meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, pelos ensinamentos que nós tivemos, porque, Senhor, são esses ensinamentos que nos ajudam a enxergar como devemos agir diante de todas as circunstâncias que nos cercam. Senhor, se faz presente em nossas vidas, meu Pai. Precisamos muito do Senhor. É impossível viver distante do Senhor. Nos fortaleça, meu Pai. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fixos somente no Senhor. Que não venhamos enxergar nada do que venha acontecer. Que a nossa confiança esteja
somente no Senhor. Nos ensina a obedecer, meu Pai, a obedecer ao Senhor, porque é a obediência, meu Pai, que nos leva ao Senhor. Sem obediência, nós não temos salvação. Que venhamos, meu Pai, estar, meu Pai, atentas a tudo que nos rodeia, para que possamos tomar as decisões certas. Essa meditação, todas elas têm sido muito esclarecedoras, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer para cada dia mais estarmos juntas, meditando. Eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, por todas nós aqui presentes, por nossas famílias, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a passar para eles, a ser luz para eles, para que eles venham enxergar o caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o tesouro maior, meu Pai, é a salvação. Nós estamos lutando pela nossa salvação. Nos ajude a passar isso para nossos familiares, amigos, as pessoas em geral. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha me fortalecer, meu Pai. Não somente a mim, a todos que estiverem passando por algum problema, Senhor. Nos fortaleça, nos ajude, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, o Senhor sabe por que a minha alma está aflita. E eu te peço, meu Senhor, me fortaleça, meu Pai. Porque eu creio no seu poder, eu creio no Senhor, meu Pai. E eu peço por todas que estão aqui presentes, Senhor, coloca a tua mão forte e poderosa sobre cada uma de nós, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de tudo que vem acontecendo, as setas, meu Pai, que chegam para tentar nos derrubar. Senhor, eu entrego todas nas tuas mãos e que o Senhor nos dê uma noite de paz. É o que eu peço, agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Graças a Deus. Por hoje a gente fica por aqui.